Em um mundo onde as classes definem o status de cada pessoa na sociedade, existe uma profissão chamada Cavaleiro Pesado. Sua função é atuar como um verdadeiro tanque, atraindo os ataques dos inimigos para proteger seus aliados. Porém, comparado às outras classes defensivas, ele não é tão versátil, já que seu baixo poder ofensivo dificulta muito sua evolução. Por causa disso, acabou sendo conhecido como uma classe defeituosa. Em seguida, a história nos leva até a mansão de uma família nobre, onde conhecemos nosso protagonista, um garoto chamado Elma. Enquanto lê um livro com bastante entusiasmo, descobrimos que, sempre que aprendia ou via algo novo, tinha a estranha sensação de que já conhecia aquilo. Por alguns instantes, flashes passam por sua mente, mostrando-o enfrentando diversos monstros. Entre essas lembranças, ele encara uma poderosa espadachim, além de ver um guerreiro que usa uma lança e uma misteriosa bufona. De volta à realidade, alguns anos se passaram, e Elma está prestes a realizar o ritual da bênção divina como herdeiro da família Edbar. Entre os presentes está seu pai, que pede para ele não se preocupar, afinal é seu filho. O sacerdote então inicia a cerimônia. Um círculo mágico envolve o corpo de Elma, e logo depois, ele lança o feitiço Baptisma, responsável por conceder uma classe ao nosso protagonista. Enquanto o ritual acontece, Elma sente que já viveu aquele momento antes, mas não consegue lembrar quando, chegando até a pensar que talvez tenha sido antes mesmo de nascer. É então que suas memórias despertam. Ele se recorda de que, em sua vida passada, era completamente obcecado por um jogo de realidade virtual chamado Magic World. Mais surpreendente ainda é perceber que aquele mundo é exatamente igual ao jogo. Ao entender que reencarnou, Elma acredita que finalmente terá uma vida vitoriosa. Afinal, ele conhece todas as mecânicas daquele mundo. Agora só precisa ter sorte para receber sua classe favorita, considerada a mais poderosa de todo o jogo. Enquanto faz esse desejo, o ritual chega ao fim. Assim que abre sua janela de atributos, descobre que conseguiu exatamente a classe que queria, Cavaleiro Pesado. Muito animado, Elma conta imediatamente ao pai, mas ao ouvir aquilo, o homem reage em choque e pergunta se ele não quis dizer Mestre Espadachim. Sem entender a reação de todos ao seu redor, Elma finalmente percebe o enorme erro que cometeu. Por causa do impacto de recuperar as memórias da vida passada, acabou confundindo o funcionamento do jogo com a realidade. Naquele mundo, as pessoas valorizam classes simples e poderosas, que evoluem rapidamente e possuem bons atributos desde o início. Já classes como Cavaleiro Pesado, que demoram muito para crescer, são desprezadas por todos. Isso acontece porque ninguém jamais estudou corretamente seu verdadeiro potencial. Elma fica nervoso diante da situação, mas seu pai segura sua mão para confirmar a classe que recebeu. Ao ver que realmente se trata de um Cavaleiro Pesado, exige saber por que seu próprio filho recebeu uma classe tão miserável. Além de possuir atributos baixos, seus ataques também não se destacam em absolutamente nada, fazendo com que todos a considerem uma classe defeituosa. Elma tenta acalmá-lo e explica que o Cavaleiro Pesado possui uma quantidade absurda de vida e defesa, algo que nenhuma outra classe consegue alcançar. Mesmo assim, seu pai ignora completamente suas palavras e o golpeia com total desprezo. Todos observam a cena assustados. A única sorte é que aquilo não aconteceu diante do público, pois seria a maior vergonha da família. Nesse instante, passos ecoam pelo salão. Uma bela jovem de cabelos negros, olhos vermelhos e vestindo uma armadura entra no local. Todos comentam sobre sua beleza enquanto tentam descobrir quem ela é. Logo descobrimos que se trata de Malice, filha da família secundária dos Edbach e amiga de infância de Elma. Por causa da diferença de status entre eles, os dois não conversavam havia 5 anos. Agora, ela também veio realizar o ritual da bênção divina. Seu pai permite que ela prossiga, mas Elma sente um péssimo pressentimento. Quando o ritual começa, todos permanecem em silêncio. Assim que termina, Malice verifica seus atributos e descobre que recebeu justamente a classe de Mestre Espadachim. A notícia deixa todos completamente impressionados, principalmente quando ela pede desculpas a Elma por ter ficado com todo o talento que deveria ser dele. Era exatamente esse o mau pressentimento de Elma. A filha da família secundária havia recebido a classe que deveria pertencer ao verdadeiro herdeiro. Porém, para sua surpresa, seu pai imediatamente elogia Malice e declara que, daquele momento em diante, ela será reconhecida como sua filha e futura herdeira da família. Como se isso não bastasse, Malice ainda ri de Elma, dizendo que ele jamais seria capaz de suportar a responsabilidade de suceder a família. Logo depois, seu pai ordena que ele vá embora. Após tamanha decepção, afirma que não o considera mais seu filho, pois um Cavaleiro Pesado apenas desonra o nome dos Edbach. Todos os presentes apoiam a decisão e enchem Malice de elogios, deixando Elma completamente sozinho. Mesmo assim, ele tenta convencer o pai de que sua classe pode se tornar a mais forte de todas, mas o homem sequer aceita ouvi-lo. Apenas manda que desapareça imediatamente e ameaça decapitá-lo caso volte a usar o sobrenome da família. Em seguida, vai embora ao lado de Malice, que continua rindo da situação. Pouco tempo depois, Elma é expulso da mansão. O mordomo pede desculpas por não poder ajudá-lo e entrega algumas moedas para que consiga sobreviver, enquanto Malice continua observando tudo pela janela.
janela. Sem dúvida, ela é uma verdadeira desgraçada. Em seguida, a história muda para a cidade de Rondown, conhecida por reunir inúmeros aventureiros. Entre os diversos grupos, está um famoso aventureiro loiro chamado Teal. Também conhecemos uma pequena bufona bastante carismática, que está animada para cumprir missões. No entanto, seus outros dois companheiros, um ruivo e uma garota albina, a tratam com total desprezo, deixando-a bastante desanimada. Ao mesmo tempo, Elma chega à cidade. Depois de alugar um quarto, senta-se na cama refletindo sobre o quanto seu pai tornou sua vida um verdadeiro inferno. No fim, ele perdeu sua casa, sua família e tudo o que possuía. Mesmo assim, tenta enxergar o lado positivo, lembrando que ainda possui a classe de cavaleiro pesado, a mais poderosa daquele mundo. Pensando nisso, começa a observar melhor a cidade e percebe que tanto a história quanto os cenários são bem diferentes do que conhecia no jogo. Decidido a entender essas mudanças, resolve investigar mais a fundo. Antes de qualquer coisa, abre sua janela de atributos para testar sua classe, esperando que o cavaleiro pesado continue sendo tão poderoso quanto era em Magic World. Depois de analisar cada um de seus status e habilidades, confirma que tudo permanece exatamente igual. Em seguida, Elma volta sua atenção para a árvore de habilidades. Ele explica que é nela que cada pessoa decide em quais habilidades investir seus pontos. No momento, possui 5 pontos disponíveis, recebidos como bônus inicial ao obter sua classe. Depois disso, ganhará apenas 1 ponto por nível. Segundo ele, não seria exagero dizer que a forma como esses pontos são distribuídos pode definir o destino de uma pessoa. Elma também explica que existem 2 tipos de habilidades, as exclusivas de cada classe e as que são concedidas aleatoriamente ao criar um personagem. Entre as opções disponíveis, Juramento da Armadura Pesada é a única habilidade fixa, sendo considerada por quase todos a pior árvore do Cavaleiro Pesado. Na realidade, ela é bastante forte, mas difícil de utilizar, já que muitas de suas habilidades possuem aplicações limitadas. Outra opção é Reforço Defensivo, uma árvore bastante útil que aumenta a defesa, embora não conceda habilidades. Por fim, existe Esgrima Básica, que só pode evoluir para Esgrima Avançada por meio de itens especiais quando atinge o nível máximo. Sem pensar 2 vezes, Elma investe os 5 pontos em Juramento da Armadura Pesada. Imediatamente a árvore sobe de nível, concedendo 10 pontos extras de defesa e desbloqueando uma nova habilidade chamada Reflexo da Muralha. Ao ver isso, ele sorri satisfeito, convencido de que seu plano realmente vai funcionar. Em seguida, já completamente equipado, Elma chega à entrada da floresta, decidido a iniciar sua vida como aventureiro. Após caminhar por alguns minutos, encontra um belo lago cercado por uma paisagem tranquila. Depois de admirar o lugar por alguns instantes, continua explorando a floresta até ouvir algo se movendo entre os arbustos. Logo depois, uma enorme rã salta em sua direção. Assim que a vê, Elma verifica seus atributos, mas a criatura ataca antes que ele possa sacar a espada. Em vez de contra-atacar com sua arma, ele ativa Reflexo da Muralha. Um escudo defensivo bloqueia completamente o ataque e devolve o dano para a própria rã, derrotando-a instantaneamente. Com isso, Elma sobe do nível 1 para o nível 2. Em seguida, ele explica que Reflexo da Muralha é uma habilidade comum capaz de anular qualquer ataque corpo a corpo e devolver um dano equivalente à defesa do usuário. Da criatura derrotada, ele obtém uma pedra mágica de nível 2. Embora não tenha muito valor, decide guardá-la por precaução. Pouco depois, Elma escuta alguém gritando por socorro. Ele corre imediatamente até a origem da voz e encontra um aventureiro fugindo desesperado, enquanto diversas rãs monstruosas tomam conta da floresta. Sem hesitar, Elma diz que cuidará da situação. O aventureiro, ainda correndo por sua vida, pergunta se ele realmente acredita que consegue enfrentar todos aqueles monstros. Pela confiança que demonstra, até imagina que Elma seja algum aventureiro famoso. Porém, Elma responde que não é nada disso. Pelo contrário, admite que acabou de subir para o nível 2 naquele mesmo dia. Ao ouvir isso, toda a esperança do aventureiro desaparece. Afinal, como confiar sua vida a alguém mais fraco do que você? Para ele, não faz o menor sentido um novato conseguir derrotar tantos monstros. Nem mesmo aquela pesada armadura seria suficiente para protegê-lo. Por isso insiste para que os dois fujam enquanto ainda há tempo. Mesmo assim, Elma permanece completamente calmo. Ele explica que Reflexo da Muralha não é uma habilidade perfeita. Como o dano refletido depende diretamente da defesa do usuário, ela só funciona quando sua defesa é superior ao ataque do inimigo. Caso contrário, o efeito não é ativado e ele fica completamente vulnerável. Enquanto o aventureiro continua insistindo para que escapem, todas as rãs avançam ao mesmo tempo contra Elma. Ele então explica que Reflexo da Muralha realmente pode ser inútil contra inimigos muito fortes ou criaturas desconhecidas. Porém, como reencarnou dentro do mundo de Magic World, conhece perfeitamente todos os monstros existentes. Graças a esse conhecimento, preparou seu equipamento e distribuiu seus pontos de habilidade para aumentar sua defesa exatamente na medida necessária. Como resultado, Reflexo da Muralha bloqueia os ataques de todas as rãs e as derrota uma após a outra. Em poucos instantes, dezenas de monstros são eliminados sem que Elma sequer precise sacar sua espada.
O aventureiro assiste a cena completamente incrédulo. Tremendo de surpresa, pergunta como ele conseguiu derrotar tantas criaturas e quem realmente é. Elma começa a responder dizendo seu nome, mas para imediatamente antes de falar seu sobrenome. Ele se lembra da ameaça feita por seu pai de que seria decapitado caso voltasse a usar o nome da família. Assim, apenas se apresenta como Elma, o Cavaleiro Pesado. Depois de derrotar todos os monstros, Elma recebe uma enorme quantidade de experiência, saltando diretamente do nível 2 para o nível 8 e ainda conquistando o novo título de O Inabalável. Ao abrir sua tela de status, vê que sua vida aumentou para 30, enquanto seus atributos de ataque e defesa também cresceram bastante. Ao observar aqueles números tão familiares, Elma tem ainda mais certeza de que o sistema daquele mundo é uma cópia perfeita de Magic World. A sensação é exatamente a de um jogador veterano voltando a acessar uma conta antiga. Basta olhar para as interface para saber exatamente onde está cada habilidade. Depois de ser salvo de uma forma tão impressionante, Arus agradece profundamente e explica por que estava sozinho na floresta. Naquele mundo, um aventureiro precisa alcançar pelo menos o nível 3 sozinho antes de conquistar qualquer credibilidade. Ele admite que ficou desesperado para provar seu valor e decidiu pular a etapa de formar um grupo, o que quase fez dele comida para os sapos. Agora que encontrou Elma, sente como se tivesse encontrado um verdadeiro tesouro. Cheio de entusiasmo, convida Elma para voltar à cidade e formar uma equipe, prometendo até convencer outras pessoas a ignorarem o preconceito contra cavaleiros pesados. No entanto, toda essa animação recebe apenas uma resposta fria, uma recusa. Arus fica completamente sem entender. Para ele, um personagem focado apenas em defesa jamais deveria rejeitar a oportunidade de ter companheiros. Em sua cabeça, um tanque que luta sozinho nunca conseguirá evoluir direito. E essa é exatamente a forma como todo aquele mundo pensa. Só que a lógica de Elma é completamente diferente. Seu objetivo é quebrar o sistema sozinho. Se formar uma equipe, terá de dividir experiência, dividir recompensas e ainda correr o risco de perder títulos raros ou habilidades exclusivas para quem der o golpe final. Além disso, ele não pretende desperdiçar tempo explicando builds otimizadas para pessoas que já estão cheias de preconceitos. No fim, todos fariam a mesma pergunta. O que um cavaleiro pesado pode fazer? Em outras palavras, Elma pensa exatamente como um jogador veterano que deseja farmar da forma mais eficiente possível. Nenhum convite será capaz de fazê-lo mudar de ideia. Mais profundamente, porém, as lembranças do pai e de Malice continuam atormentando sua mente. A dor de ter sido descartado pela própria família ainda arde dentro dele e alimenta seu desejo de se tornar invencível o mais rápido possível. Ele não tem tempo para carregar novatos nem para servir de exemplo para ninguém. Sua recusa não é apenas uma decisão estratégica, mas também uma declaração silenciosa. A partir daquele momento, Elma lutará apenas pelos próprios objetivos. Mesmo seguindo em frente, os fantasmas do passado continuam o perseguindo. A imagem do pai frio e o sorriso de Malice aparecem repetidamente em sua mente, lembrando-o de que ainda há um longo caminho até desbloquear todo o verdadeiro potencial de um cavaleiro pesado. Ainda existe uma montanha de trabalho pela frente. Enquanto isso, Arus continua seguindo Elma com uma persistência impressionante, caminhando logo atrás dele e insistindo para que pare de caçar sapos de baixo nível e passe a enfrentar monstros mais fortes. Elma sequer responde, mas também não o manda embora, permitindo que o novato continue atrás dele com todo aquele entusiasmo exagerado. Então, o perigo que Arus tanto temia finalmente aparece, só que muito antes do esperado e em um nível muito acima do que imaginava. Uma gigantesca aranha mágica despenca das árvores e lança um ataque de fogo, no exato momento em que os dois param de andar. Sem se abalar, Elma abre imediatamente o sistema. Sua expressão permanece inalterada, mesmo vendo que o inimigo à sua frente é uma aranha Aryan Dype, de nível 16, exatamente o dobro do seu nível atual, que é 8. Em qualquer jogo, encontrar um chefe marcado em vermelho significaria fugir imediatamente. Porém, Elma analisa os detalhes do monstro como se estivesse lendo uma wiki. Passos ninja para se mover furtivamente, veneno capaz de limitar os movimentos e as presas flamejantes que podem matar instantaneamente caso acertem. O maior problema é que o reflexo da fortaleza só funciona se sua defesa for pelo menos o dobro do ataque do inimigo. Com a diferença atual de níveis, essa condição ainda não foi alcançada. Ao perceber o perigo, Arus começa a tremer. Mesmo assim, dá um passo à frente com a espada em mãos, decidido a servir de isca para que Elma consiga escapar. Ele pode até ser fraco, mas tem coragem e está disposto a assumir a responsabilidade pelo erro que cometeu. No entanto, Elma o impede apenas levantando uma das mãos e diz com firmeza: "Não se preocupe, jogadores veteranos são diferentes. Quanto mais encurralados ficam, mais calmos se tornam, enquanto procuram na árvore de habilidades uma forma de virar a batalha." Com os 7 pontos de habilidade obtidos ao subir de nível, Elma investe tudo em juramento da armadura pesada, e o sistema desbloqueia imediatamente uma
nova habilidade, Desarme. Ela não causa muito dano, mas, uma vez por minuto, reduz o atributo de ataque do alvo em 20% durante 1 minuto. Só de ler esse efeito, Elma percebe que ela é perfeita para um tanque reverter uma situação desfavorável. Sem perder tempo, ele provoca a aranha com total confiança e parte para o ataque. A Aryan Jeep cospe veneno. Elma bloqueia o ataque com o escudo e responde imediatamente usando Desarme. O sistema informa que o ataque do inimigo foi reduzido em 20%. Furiosa, a chefe usa Garra Flamejante. Fumaça e poeira tomam conta do campo de batalha, fazendo Aruz gritar de desespero, acreditando que Elma virou cinzas. Porém, graças à armadura pesada e à sua alta defesa base, ele permanece firme. Ele não para por aí. Enquanto desvia dos ataques, calcula o MP da chefe. Disparo de veneno consome 7 pontos. Garra Flamejante consome 5. Ele espera até perceber que a aranha começa a ficar sem fôlego, e então acerta um segundo Desarme, reduzindo seu ataque em um total de 40%. Mesmo assim, isso ainda não é suficiente para ativar Reflexo da Fortaleza. É nesse momento que o título, o Inabalável, conquistado anteriormente, finalmente mostra seu verdadeiro poder. Sempre que Elma permanece parado, sua defesa aumenta mais 10%. De um lado, o ataque da aranha foi reduzido drasticamente. Do outro, sua defesa acaba de aumentar ainda mais. Em um instante, o equilíbrio da batalha passa completamente para o lado de Elma. Seus olhos brilham, pois todas as condições finalmente foram alcançadas. A diferença de nível e atributos já não importa mais, porque seu conhecimento e seus cálculos preencheram essa distância. No momento em que Reflexo da Fortaleza fica disponível, Elma sabe que a luta já está decidida. Sem companheiros e sem qualquer tipo de vantagem injusta, ele consegue virar completamente a batalha usando apenas a experiência de alguém que domina Magic World. Assim que Reflexo da Fortaleza é ativado, o combate praticamente termina. A aranha demoníaca Aryan Jeep é completamente destruída, concedendo a Elma uma enorme quantidade de experiência. Ele sobe diretamente do nível 8 para o nível 12 e ainda ganha mais 4 pontos de habilidade. Em seguida, tenta continuar investindo em Juramento da Armadura Pesada, mas o sistema informa que a habilidade já atingiu seu limite atual, o nível 15. Como compensação, uma nova habilidade ativa é desbloqueada, Parry. O nome pode parecer simples, mas para qualquer jogador de Magic World, ela é uma peça essencial para uma build defensiva. Isso confirma mais uma vez para Elma que aquele mundo funciona exatamente como o jogo que ele conhece. Durante a batalha, ele acabou sendo envenenado pela chefe, deixando seu rosto completamente pálido. Os dois voltam para a cidade e depois seguem caminhos diferentes. Quando a noite chega, Elma fecha os olhos para descansar um pouco. Porém, o passado volta sem ser chamado. O rosto frio de seu pai e as palavras debochadas de Malice continuam surgindo em sua mente como um espinho impossível de arrancar. Talvez o posto de próximo chefe da família realmente fosse pesado demais para Elmos. Fica claro que subir de nível não é capaz de apagar essa cicatriz. Se serviu para alguma coisa, foi apenas para transformar toda aquela dor em combustível para seguir em frente ainda mais rápido. Na manhã seguinte, Elma vai até a guilda dos aventureiros de Rondarm para registrar oficialmente sua identidade. Assim que entra no local, começa a ouvir insultos como lento e lixo. Tudo isso apenas por carregar a classe de Cavaleiro Pesado. Como esperado, ele recebe a classificação Rank F, a mais baixa do sistema, que vai do Rank S até o Rank F. Porém, o maior problema não são os cochichos ao seu redor, mas o fato de ter descoberto que Juramento da Armadura Pesada chegou ao seu limite atual. Se quiser entrar em uma masmorra, primeiro precisará alcançar o Rank E. E para alguém que pensa como um jogador, ter uma habilidade bloqueada apenas por causa da classificação é tão irritante quanto sofrer lag no meio de uma luta. Elma não pretende ficar preso por muito tempo. Ele abre sua bolsa mágica, o único item valioso que ainda lhe restou depois de ser expulso da família, e retira a enorme pedra mágica da Aryan Daipe. Assim que a coloca sobre o balcão, a recepcionista quase deixa os óculos caírem. Um aventureiro novato de Rank F aparecer com um item daquele nível só pode significar duas coisas. Ou ele é um gênio, ou conseguiu aquilo de alguma forma suspeita. Os aventureiros ao redor escolhem imediatamente acreditar na segunda opção e começam a acusá-lo de fraude. Elma simplesmente ignora todos eles e pergunta diretamente sobre a missão de promoção de rank. Sua postura deixa claro que não tem o menor interesse em se explicar para um mundo que já o julgou. Logo depois, a cena muda para um cemitério sombrio durante a noite. A missão de promoção claramente não foi feita para pessoas fracas. Lá, Elma encontra um aventureiro veterano com porte de urso. Com uma barba espessa cobrindo metade do rosto e uma voz parecida com um trovão, o homem caminha até ele representando todo o preconceito da cidade, chamando Elma de impostor por afirmar que derrotou uma Aryan Jeep estando apenas no nível 12. Sem ouvir qualquer explicação, o homem ergue o punho para ensinar uma lição ao novato do seu próprio jeito. O confronto termina exatamente nesse momento de tensão, deixando apenas uma pergunta no ar. Será que aquele homem gigantesco é o último obstáculo no caminho de Elma, ou apenas o primeiro teste de uma missão muito mais difícil?
Elma não tem intenção de continuar discutindo com Gotan. Ele veio ao cemitério para participar de uma grande missão de ataque e conquistar sua promoção para o Rank E, não para provar quem era mais forte em uma briga sem sentido. Oportunidades como essa não aparecem com frequência, e se deixar que um conflito com o líder do grupo estrague tudo, talvez tenha de esperar muito tempo por outra chance. Depois de pensar na situação, Elma abaixa a cabeça e pede calmamente que Gotan o oriente durante a missão. Gotan ainda demonstra claramente que não gosta dele, mas a atitude respeitosa de Elma lhe dá um motivo para deixar a discussão de lado e voltar sua atenção para a operação. Em seguida, Gotan ordena que Teal vá na frente para fazer reconhecimento. O jovem vestido de vermelho imediatamente saca sua arma e ativa a habilidade Search. Vários círculos mágicos surgem ao redor da lâmina antes de se espalharem pelo ar, cobrindo todo o cemitério e a floresta além dele. Elma reconhece a técnica como uma habilidade de detecção extremamente útil, especialmente rara entre aventureiros de baixo rank. Em poucos instantes, Teal identifica cerca de 30 monstros reunidos nas partes mais profundas da área. Vários novatos ficam visivelmente tensos com esse número, enquanto Teal se torna ainda mais confiante. Ele encara o sucesso da varredura como prova de que merece ser promovido, e imediatamente pede a Gotan que considere elevá-lo ao Rank E. Gotan não faz nenhuma promessa, apenas reconhece o resultado e ordena que o grupo continue avançando. Enquanto caminham, Teal percebe que Elma é o aventureiro sobre quem todos na guilda estavam comentando. Ele admite que derrotar Arendeep seria um feito impressionante caso a história seja verdadeira. No entanto, esse respeito não muda sua opinião sobre a classe Heavy Knight. Teal continua considerando a profissão de Elma uma péssima escolha. Alguém com tanto talento para combate ficar preso em uma classe que a sociedade considera inútil parece um desperdício completo. Elma não reage de forma defensiva, apenas diz que realmente gosta de ser um Heavy Knight. Teal presume que ele só está fingindo estar satisfeito para esconder sua decepção. Ele avisa Elma para não atrapalhá-lo durante a missão, e então retorna à formação. Em silêncio, Elma observa o equipamento de Teal e conclui que ele provavelmente é um Red Mage. Naquele mundo, o Red Mage é uma classe versátil, capaz de usar espadas, magia ofensiva, feitiços de cura e diversas habilidades de suporte. À primeira vista, parece uma profissão perfeita e completa. Na realidade, porém, essa versatilidade torna seu desenvolvimento extremamente difícil. Os pontos de habilidade precisam ser divididos entre vários ramos diferentes, e cada habilidade exige investimento. Sem uma construção cuidadosamente planejada, o usuário acaba sendo capaz de fazer muitas coisas, mas não se destaca em nenhuma delas. Em termos de complexidade, o Red Mage pode ser até mais difícil de dominar do que o Heavy Knight. Ainda assim, Elma não menospreza Teal. Afinal, aquele mundo não é um jogo, e as pessoas não possuem bancos de dados, guias de estratégia ou o conhecimento acumulado por incontáveis experimentos. Nessas condições, é natural que classes com habilidades evidentes, recursos flexíveis e utilidade imediata recebam mais reconhecimento. Já uma classe como o Heavy Knight, que só se torna poderosa quando suas mecânicas são compreendidas e exploradas corretamente, acabar sendo vista como inútil é algo perfeitamente compreensível. Quando o grupo chega à parte mais profunda do cemitério, Gotan reúne todos e revela o verdadeiro alvo da missão. Os mortos-vivos daquela região estão sendo comandados por um Ghoul Head. Só o nome da criatura já é suficiente para deixar vários novatos nervosos. Gotan anuncia que é um aventureiro de Rank D e que enfrentará pessoalmente o líder inimigo. Todos os demais devem manter distância da batalha principal e concentrar-se em eliminar os mortos-vivos mais fracos ao redor. Ele também avisa que assim que entrar em combate contra o Ghoul Head, não poderá recuar para salvar ninguém que se meter em problemas. A maior parte do grupo acredita que a missão será simples, desde que mantenham distância e deixem Gotan derrotar o inimigo mais forte. Elma, porém, não consegue confiar em um plano que depende totalmente de uma única pessoa. De acordo com seu conhecimento do jogo, um Ghoul Head normalmente está por volta do nível 30. Ele não possui muitas habilidades ofensivas especialmente perigosas, mas é capaz de comandar mortos-vivos e criar repetidamente mortos-vivos usando a habilidade Breath of the Underworld. Essa técnica transforma um monstro lento e relativamente simples em uma fonte constante de reforços. Elma estima que Gotan esteja por volta do nível 40, o que significa que ele provavelmente conseguirá derrotar o Ghoul Head em um confronto direto. O verdadeiro problema é que quase todos os demais aventureiros são inexperientes, não estão acostumados ao combate em formação e dependem completamente do líder para protegê-los. Depois de analisar todos os cenários possíveis, Elma calcula que as chances de todos sobreviverem sejam de apenas cerca de 80%. Em um jogo, isso talvez fosse aceitável, mas naquele mundo, não existem arquivos de salvamento nem segundas chances depois da morte. Os 20% restantes representam pessoas reais, que talvez nunca mais voltem para casa. Mesmo assim, Gotan ordenou que todos avançassem sem definir posições nem explicar como deveriam reagir caso a batalha saísse do controle. Por isso, Elma pede que ele forneça instruções mais claras. Gotan imediatamente se irrita
irrita, acreditando que um novato de baixo rank está tentando lhe ensinar como comandar uma missão. Elma não tem qualquer desejo de tomar a liderança. Ele admite abertamente que ainda lhe falta experiência como aventureiro, mas justamente por isso acredita que o restante do grupo, formado por novatos, precisa saber onde ficar, como cooperar e o que fazer caso os mortos-vivos ataquem de várias direções ao mesmo tempo. Tio está claramente assustado, mas ainda assim decide zombar de Elma para ganhar a aprovação de Gotham. Ele afirma que Elma deve estar morrendo de medo e implorando pela proteção do líder. Ao contrário dos homens mais corajosos do grupo, os demais novatos permanecem em silêncio. Mesmo sendo o único preocupado com a segurança de todos, Elma percebe a falta de apoio deles. Isso o frustra, mas ele não consegue simplesmente abandoná-los. Gotham anuncia friamente que qualquer um que ache que será um peso para as equipes está livre para recuar. Ao ouvir isso, Elma encerra a discussão. Ele entende que o líder não pretende mudar o plano. A partir daquele momento, se a formação desmoronar, caberá a ele proteger os demais. Assim que o aviso termina, o cemitério inteiro começa a tremer. Túmulos se partem ao meio, enquanto diversos mortos-vivos emergem da terra e avançam entre as lápides. O terror se espalha pelo grupo, inclusive por Tiao, cuja confiança desaparece no instante em que os monstros surgem. Mais ao fundo do cemitério, o gigantesco Ghoulhead se ergue segurando um enorme porrete. Gotham imediatamente corre em direção ao líder dos mortos-vivos com seu machado de batalha, deixando os novatos sozinhos para enfrentar toda a horda de criaturas menores. Gao ordena que Tiao e Paul avancem para formar a linha de frente, mas o surgimento de tantos mortos-vivos vindos de todas as direções faz a formação desmoronar quase instantaneamente. A maioria daqueles aventureiros jamais havia enfrentado um grupo inteiro de monstros, muito menos inimigos como os mortos-vivos. As criaturas se parecem com humanos, mas não sentem dor, não demonstram medo, e continuam avançando mesmo após sofrerem ferimentos graves. A visão assusta os novatos, que ficam paralisados. Sem ordens claras, cada um escolhe um alvo diferente. Olha constantemente para os lados e acaba deixando pontos cegos na defesa dos companheiros. Elma observa cuidadosamente o campo de batalha e confirma que o Ghoulhead está usando apenas um porrete comum. Pela diferença de níveis, Gotham deve ser capaz de enfrentá-lo sozinho. O verdadeiro perigo está nos mortos-vivos cercando a retaguarda. Se os novatos não conseguirem eliminá-los, mais cedo ou mais tarde, eles interferirão na luta de Gotham contra o chefe. Em vez de culpar os aventureiros assustados, Elma apresenta o plano mais simples possível. Ele ordena que todos permaneçam juntos, protejam a retaguarda e ataquem os inimigos pelas costas dele. Quanto a si mesmo, Elma avançará para a linha de frente e atrairá todos os mortos-vivos para sua posição. Várias pessoas protestam imediatamente. Mesmo sabendo que Elma possui experiência em combate, acreditam que um Heavy Knight sozinho diante de uma horda inteira de mortos-vivos está praticamente assinando a própria sentença de morte. Ataques vindos de tantos lados deveriam romper qualquer defesa e superar até mesmo a capacidade de cura de qualquer mago de suporte. Elma não perde tempo explicando todos os detalhes das mecânicas de sua classe. Apenas pede que confiem nele e avisem caso algo inesperado aconteça. Sacando sua espada, ele deixa a formação e caminha diretamente em direção aos mortos-vivos. Sua armadura pesada e reluzente imediatamente chama a atenção dos monstros mais próximos. Um após o outro, eles abandonam seus antigos alvos e correm em sua direção. O primeiro morto-vivo desfere um golpe vertical, mas Elma ativa Parry, desvia a lâmina e interrompe completamente o ataque antes que ela sequer toque sua armadura. Outra criatura investe por trás. Elma gira rapidamente, bloqueia o golpe e mantém sua posição sem permitir que um único ataque atravesse sua defesa. À medida que mais mortos-vivos o cercam, os aventureiros atrás dele finalmente conseguem espaço suficiente para reorganizar a formação. Quando a horda está completamente reunida ao seu redor, Elma ergue o escudo e ativa Counter Fortress. Dezenas de armas atingem seu escudo ao mesmo tempo, mas todos os ataques são bloqueados. No instante seguinte, toda a força acumulada explode em todas as direções. Os mortos-vivos ao redor são lançados para longe e destruídos simultaneamente. Metade dos mortos-vivos desaparece em um único contra-ataque, deixando os novatos completamente atônitos. Elma havia dito que atrairia os inimigos, mas aparentemente esqueceu de mencionar que também pretendia eliminar a maior parte deles. Ele então explica que o verdadeiro papel de um Heavy Knight é permanecer na posição mais perigosa do campo de batalha, atrair o maior número possível de inimigos e transformar toda essa pressão em vantagem para o restante da equipe. Enquanto ele continuar segurando a linha de frente, os demais precisarão apenas eliminar os monstros que escaparem do seu controle e avisá-lo caso a situação mude. Depois de presenciarem aquela demonstração de força, o medo do grupo começa a desaparecer rapidamente. Os mesmos aventureiros que antes zombavam de Elma, agora apertam com firmeza suas armas e passam a cooperar entre si, em vez de esperar passivamente que Gotham os salve. Elma continua avançando entre as lápides, atraindo repetidamente os mortos-vivos para si, usando Parry para interromper
interromper seus primeiros ataques e ativando Counter Fortress sempre que um número suficiente de inimigos se reúne ao seu redor. Naquele momento, os novatos deixam de enxergar Elma como alguém preso a uma profissão inútil. Para todos eles, ele se tornou a pessoa mais confiável em seu lado do campo de batalha. Quando um dos aventureiros sugere ir ajudar Gotham, Elma imediatamente recusa. O nível do Ghoulhead está muito acima do de qualquer outra pessoa do grupo. Eles causariam pouquíssimo dano, e entrar naquela luta apenas se transformaria em um obstáculo. A escolha mais segura é manter suas posições, eliminar os mortos-vivos restantes e deixar o líder dos mortos-vivos para alguém forte o bastante para enfrentá-lo. Do outro lado do cemitério, a batalha de Gotham contra o Ghoulhead continua intensa. O enorme monstro atravessa as lápides em disparada, balançando os braços e esmagando o chão com seu enorme porrete. Gotham segura firmemente seu machado de batalha, desviando ou bloqueando cada ataque enquanto espera a oportunidade perfeita. Finalmente, ele gira o corpo e desfere um golpe devastador, arremessando o Ghoulhead para o outro lado do cemitério. Terra e pedras despedaçadas voam pelos ares, mas o monstro permanece caído apenas por alguns instantes antes de se levantar novamente. Percebendo que os mortos-vivos restantes continuam atrapalhando a luta, Gotham ordena que Teal e Paul os atraiam para longe, permitindo que ele se concentre totalmente no chefe. Os dois hesitam. Os mortos-vivos estão próximos demais do Ghoulhead, e avançar pode colocá-los no alcance dos ataques daquele monstro de alto nível. A confiança deles parece existir apenas quando não há combate de verdade. Gotham não tolera a hesitação e grita que aventureiros incapazes de cumprir suas funções podem esquecer qualquer promoção. Antes mesmo que Teal e Paul consigam reagir, Gotham investe novamente. Ele passa pelo enorme braço do Ghoulhead e ativa a habilidade Boulder Breaker. A lâmina do machado rasga profundamente o corpo da criatura, empurrando-a para trás em meio a uma nuvem de poeira. Elma imediatamente verifica o estado do inimigo e percebe que o golpe reduziu sua vida para 28 de 79 pontos. Com o poder ofensivo de Gotham, mais um ataque certeiro deveria ser suficiente para encerrar a batalha. Ao lado de Elma, vários aventureiros se preparam para eliminar os mortos-vivos restantes e abrir caminho para Gotham finalizar o chefe. Nesse exato momento, porém, Elma percebe que o Ghoulhead está agindo de forma estranha e ordena que todos parem imediatamente. De repente, o monstro agarra o morto-vivo mais próximo, ergue-o no ar e o engole inteiro. Instantaneamente, sua vida sobe de 28 para 60 pontos, recuperando quase todo o dano que Gotham havia acabado de causar. Os aventureiros entram em pânico, enquanto Elma reconhece imediatamente aquela habilidade, Corpse Eater. Trata-se de uma habilidade rara que permite ao Ghoulhead recuperar vida devorando cadáveres ou outros mortos-vivos. Nem todo Ghoulhead possui essa habilidade, e encontrar um que a tenha torna a missão muito mais perigosa. Mesmo assim, a recuperação de vida não é o que mais preocupa Elma. Se o objetivo do monstro fosse apenas usar Corpse Eater uma única vez para prolongar a luta, não haveria motivo para reunir tantos mortos-vivos ao seu redor. No entanto, ele continua puxando todos os mortos-vivos restantes para perto de si, comportando-se de maneira cada vez mais desesperada, completamente diferente do que Elma lembrava dos dados do jogo. Ele não consegue identificar exatamente o que está prestes a acontecer, mas um monstro encurralado que começa a devorar grandes quantidades de seus próprios aliados certamente está fazendo muito mais do que apenas se curar. Sem perder tempo, Elma grita para Gotham parar e ordena que todos se afastem imediatamente do Ghoulhead. Gotham, porém, interpreta a situação de outra forma. Na visão dele, o monstro simplesmente devorou os mortos-vivos que bloqueavam seu caminho. Mesmo tendo recuperado parte da vida, Gotham continua convencido de que apenas mais alguns golpes bastarão para derrotá-lo. Ele aperta o cabo do machado e parte para outro ataque. Elma grita mais uma vez para que ele recue. Naquele exato instante, o Ghoulhead finca os pés no chão, ergue os dois braços e solta um rugido ensurdecedor que faz todo o cemitério tremer. Uma energia púrpura explode ao redor de seu corpo. O solo se parte enquanto correntes de luz envolvem seus músculos, que começam a crescer de maneira antinatural. Gotham é forçado a interromper seu avanço, enquanto Elma corre para a frente e ergue seu escudo diante dos aventureiros que estão atrás dele. O Ghoulhead continua crescendo. Seu rosto se contorce, suas presas e garras se alongam, e o enorme porrete que carregava é esmagado pela própria força crescente de seu corpo. A pressão liberada por aquela transformação é tão intensa que os novatos que haviam acabado de recuperar a coragem voltam a ficar completamente paralisados pelo medo. Naquele momento, Elma confirma o pior cenário possível. O monstro não estava apenas se recuperando, ele estava evoluindo. Uma notificação do sistema aparece diante de seus olhos. Ghoulhead evoluiu para Madhead. Seu nível sobe imediatamente de aproximadamente 33 para 40. Em apenas alguns segundos, o inimigo que Gotham estava prestes a derrotar se transforma em uma espécie completamente diferente, com um corpo muito mais poderoso, atributos muito superiores e habilidades que o grupo ainda nem teve tempo de identificar. É explicado que a evolução é um fenômeno raro que acontece apenas quando certas condições são atendidas.
medidas. Ela ocorre principalmente com monstros que despertam habilidades latentes e se transformam em outras espécies para escapar de situações críticas. Esse tipo de caso era extremamente incomum em Magic World, então a única conclusão possível é que eles tiveram um enorme azar. Nesse momento, Elma percebe algo e grita para Gotham sair da frente. Porém, o velho não tem tempo de reagir e acaba recebendo o sopro do monstro em cheio. Ao ver isso, Elma ordena que Teal distraia o Brutamontes. O loiro, porém, fica completamente paralisado de medo e responde que, se atacar, morrerá. Elma o lembra de que, se Gotham cair, todos estarão perdidos. Logo em seguida, Gotham recebe um golpe devastador que o arremessa para longe, fazendo com que a paralisia causada pelo sopro fique ainda mais intensa. Caído no chão e incapaz de se mover, ele vê o monstro se aproximando lentamente para desferir o golpe final. Antes que isso aconteça, Elma surge bloqueando o ataque e ordena que Teal leve Gotham para ser curado da paralisia. Teal grita que não pode fazer isso, pois em vez de desbloquear a habilidade de cura, preferiu investir todos os seus pontos para aumentar o ataque. Elma fica obviamente decepcionado com aquela péssima distribuição de habilidades, mas, mesmo assim, manda Teal levar Gotham para um lugar seguro onde possa ser tratado. Depois disso, começa a analisar cuidadosamente o monstro e suas habilidades, chegando à conclusão de que tudo o que precisa fazer é resistir até que Gotham consiga voltar para a batalha. Sem perder tempo, ele chama a atenção da criatura e se prepara para enfrentá-la sozinho. Os outros aventureiros observam a cena incrédulos. Afinal, ele é apenas um aventureiro de Rank F. Um deles, convencido de que Elma será derrotado, diz para os demais fugirem imediatamente. Voltando ao protagonista, ele escuta tudo e agradece por eles terem ido embora, pois assim não precisará se preocupar em proteger ninguém. Naquele exato instante, o grandalhão solta um rugido ensurdecedor, fazendo Elma se lembrar de que basta errar uma única vez para morrer. O monstro infla ainda mais os músculos e ergue o punho para atacar. Elma desvia com um salto para trás e começa a correr por todo o cemitério. A criatura o persegue imediatamente, mas para de repente ao perceber que ele desapareceu de vista. Ela olha ao redor e não encontra ninguém. Pouco depois, Elma surge correndo por trás das lápides. O monstro acompanha seus movimentos, mas continua perdendo-o de vista. Aproveitando a oportunidade, o protagonista lança uma pedra para criar uma distração. A criatura vira a cabeça em direção ao barulho, e Elma dispara para atacá-la pelas costas. O monstro reage instantaneamente e tenta acertá-lo com um golpe. Elma escapa com um salto e assume posição de combate, mas quando percebe, a criatura desapareceu. Ele olha em todas as direções e se concentra para localizá-la. De repente, o monstro emerge do chão bem atrás dele. Elma consegue reagir e se vira a tempo, mas acaba sendo atingido em cheio. O impacto o faz quicar pelo chão antes de atravessar várias lápides. Todos assistem à cena assustados, e Elma admite que a diferença de nível entre eles é realmente enorme. Caído de joelhos, ele se apoia na espada para não desabar. Em circunstâncias normais, teria escolhido recuar, mas agora precisa arriscar tudo para vencer e sobreviver. Apesar do medo, a emoção de lutar no limite desperta sua determinação. Então, ele se levanta novamente e avança sem hesitar, destruindo o chão a cada passo. Um aventureiro pergunta se é realmente possível que um cavaleiro pesado consiga acompanhar a velocidade de um monstro como aquele. Seu companheiro responde que isso é um absurdo e que, mais cedo ou mais tarde, aquele milagre acabará. Elma continua atacando e desviando dos golpes, mas percebe que seus ataques praticamente não causam dano. Ele sabe melhor do que ninguém que basta um único golpe da criatura para acabar com a luta. Por isso precisa evitar todos os ataques enquanto procura uma oportunidade de contra-atacar. Nesse momento ele gasta todos os seus pontos para elevar sua habilidade. Esgrima básica ao nível 5, desbloqueando corte preciso, uma técnica capaz de causar um golpe poderoso mesmo contra inimigos com alta defesa. A batalha recomeça. O monstro desfere um ataque, mas Elma consegue bloqueá-lo com o escudo. Em seguida, aproxima-se rapidamente, desvia do contra-ataque e passa para trás da criatura, usando corte preciso em toda a extensão de suas costas. Todos observam aquilo impressionados, enquanto Elma espera para ver o resultado. No entanto, percebe que o único efeito foi deixar o monstro ainda mais furioso. O protagonista explica que corte preciso sacrifica o alcance da espada em troca de um dano muito maior, motivo pelo qual muitos a consideram uma habilidade ruim. Porém, para uma classe com alta defesa e baixo poder ofensivo, ela acaba sendo extremamente útil. Mesmo assim, ele sabe que sozinho, isso ainda não será suficiente para derrotar aquela criatura. Elma continua atacando e repelindo os golpes, fazendo com que o cabeção fique cada vez mais furioso. No entanto, a vez do protagonista chega ao fim quando Gotham finalmente se recupera da paralisia e surge usando o poderoso golpe mata-dragões, derrotando de uma vez por todas a criatura. Os aventureiros comemoram a vitória, enquanto Elma respira aliviado e sobe 7 níveis de uma
uma só vez. Já Gotan fica impressionado, pensando no quão incomum foi ver um aventureiro de Rank F sobreviver a um monstro daquele nível. Elma agradece a Gotan por tê-lo salvado, mas o velho permanece em silêncio por alguns segundos. Depois, pede desculpas por sua incompetência e, como forma de agradecimento, oferece ao protagonista todo o loot deixado pelo monstro. Ao ver a pedra mágica, Elma imagina que ela deve valer uma fortuna e pergunta se Gotan tem certeza de que deseja entregá-la. O velho confirma sua decisão, mas, ao notar o escudo que também caiu como recompensa, fica pensativo. Elma pergunta se ele gostaria de ficar com o item. Gotan recusa novamente, reafirmando que pretende entregar tudo ao protagonista, embora admita que gostaria de ver a descrição do equipamento. Quando analisam o escudo, descobrem que ele possui uma habilidade capaz de bloquear um ataque e fortalecer o próximo golpe do usuário. Além disso, o item vale impressionantes 3 milhões de moedas de ouro, deixando Elma completamente surpreso. Mais tarde, Elma conversa com Gotan sobre sua promoção de rank. O velho o tranquiliza, dizendo que falará pessoalmente com a guilda para garantir sua promoção, e que, se alguém discordar, resolverá a situação na base da pancada. Nesse momento, Tio se aproxima, perguntando sobre a própria promoção. Gotan muda completamente de expressão e critica duramente sua covardia, lembrando que ele ficou paralisado de medo durante toda a batalha. Decepcionado, ordena que Tio volte a cumprir missões antes mesmo de pensar em ser promovido. Afinal, ele praticamente não fez nada para merecer um aumento de rank. Sem outra escolha, Tio vai embora cabisbaixo, mas antes de sair, lança um último olhar para Elma. Ao amanhecer, todos retornam à cidade e seguem para a guilda. A recepcionista entrega a recompensa pela conclusão da missão. Primeiro, paga uma bolsa com 130 mil moedas de ouro. Depois, entrega mais 200 mil moedas pelas 10 pedras mágicas coletadas. Por fim, concede outras 600 mil moedas pela pedra mágica da cabeça necrófaga evoluída. Ao ver aquela quantia, todos os aventureiros ficam completamente chocados. Gotan apenas ri e parabeniza Elma pelo enorme prêmio. Ao ouvirem isso, alguns aventureiros começam a questionar se aquele cavaleiro pesado realmente merecia tanta recompensa ou se havia trapaceado. Até mesmo a recepcionista pede que Gotan confirme toda a história. Elma simplesmente ignora os comentários, mas Gotan perde completamente a paciência. Batendo com força na mesa, ele grita para todos, perguntando se alguém está duvidando da sua palavra e da decisão de recomendar a promoção do rapaz. Depois de resolver a situação, os dois deixam a guilda. Elma agradece sinceramente a Gotan por toda a ajuda durante a missão e o velho apenas aceita o agradecimento antes de seguir seu próprio caminho. Agora sozinho, Elma começa a pensar em seu próximo objetivo. Com o rank I, ele já pode explorar masmorras mais difíceis para ganhar dinheiro, mas sabe que a habilidade Reflexo da Muralha aumenta conforme sua defesa cresce e só é realmente eficiente no começo da jornada. Por isso, conclui que precisa focar em subir de nível. Porém, se quiser se tornar verdadeiramente forte, terá que encontrar um grimório chamado Presa da Loucura Latente. Ele explica que os grimórios são livros extremamente raros capazes de conceder habilidades especiais. Apesar da dificuldade para encontrá-los, seu valor compensa totalmente. Se conseguir combinar o efeito do juramento da armadura pesada com o grimório Presa da Loucura Latente, poderá levar sua classe defensiva ao limite absoluto, transformando um simples cavaleiro pesado de um mero defensor em uma verdadeira arma humana. Assim, o grimório Presa da Loucura Latente se torna a peça-chave para liberar todo o potencial da sua classe. Mas antes de encerrar o vídeo, comenta a palavra classe para eu saber que você assistiu até o final.